A verdadeira força de uma família, ela não está nos ensinamentos do marido ou da esposa. Não. Não seja você o princípio. Não seja. Nós vimos muitas pessoas que tentaram e falharam quando elas criam o mesmo princípio. Esse princípio de Deus não está com nada. Eu posso criar o meu filho de qualquer maneira. Eu posso sentar numa mesa, olha, do mundo, o princípio do mundo. Eu posso sentar numa mesa e aqui nessa mesa eu posso tomar uma cerveja, mas o meu filho não pode, ele pode tomar um Coca-Cola. Princípio do mundo. Mais tarde o filho pensa que ele foi promovido e ele pode tomar cerveja. Aquele ensinamento de Jesus em Mateus 28, de 18 a 19, às vezes as pessoas pensam, olha bem para você ver, que não precisa se importar, que não há tanta importância com a família, mas que tem que evangelizar para as outras pessoas. A primeira pessoa que o marido precisa evangelizar e cuidar é da esposa. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Em 1985, jovem convertido, cheio de ideias, um futuro brilhante pela frente, né? E a minha proposta era de viajar mesmo, né? Que eu era pintor de quadros, desenhista. Sim, naquela época eu participava de exposições, todo animado, e isso, eu estava vacilando na igreja, mas depois que eu falei assim, não, eu tenho que tomar uma decisão, e nessa decisão, quando eu voltei, eu cheguei aqui no Brasil, eu virei para minha esposa, e falei assim, olha, agora eu estou indo para a igreja. É uma expressão meio até forte. Minha esposa ficou vacilando. E a minha decisão foi a conversão da minha esposa. Que eu falei assim, com você ou sem você, eu estou voltando para a igreja. Sabe o que a minha esposa fez? Eu vou com você. Irmãos, não deixe Satanás decidir por você. Deixa Deus decidir por você. Então, na realidade, a gente vê como que Deus trabalha. E nós, nessa vida toda, passaram muito tempo, nós servindo ao Senhor, desde então, dessa passagem, eu e a Marlene, nós falamos assim, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos, né? Ela batizou, não, isso é verdade, é uma coisa interessante, olha irmão, não é para honra minha, nem para glória da minha esposa, mas é para honra e glória de Deus, tá bom? Nós não fizemos nada, Maurício não fez nada, Marlene não fez nada, nós não somos merecedores, mas eu preciso falar para vocês o que Deus fez, porque há 14 anos atrás, a gente ministrando a respeito de famílias, a gente não tinha visto o que Deus tinha feito, foi a oportunidade da gente olhar para trás, e ver o que Deus tinha feito na nossa família. Então, na realidade, o homem não faz nada, mas se ele pegar os princípios de Deus, Deus vai transformar a vida dele.
E vai transformar não só a vida dele, mas transformar o quê? A vida da família. Nós temos alguns irmãos que já estiveram muito tempo conosco. A Lourdes, né, Lourdes? Às vezes os meninos pequenininhos, né? E a gente vê, a gente pode falar o que Deus fez, mas é uma decisão do Pai. A nossa capacidade, ela vem do Senhor. Josué tinha certeza e convicção que se ele não levasse aquele povo para servir ao Senhor, nada iria acontecer. Ontem nosso irmão Jairo estava falando a respeito de Neemias. Neemias fez duas coisas: restaurou os muros da cidade de Jerusalém, restaurou a fé daquele povo, levou aquele povo a adorar a Deus. Quando você estiver lendo o livro de Neemias, você vai ver, eu não vou citar esse livro, mas ele fez duas coisas, porque não adiantaria nada ele construir os muros da cidade e aquelas pessoas não adorar a Deus. Esdra, um livro antes de Neemias, estava falando que Esdra era um sacerdote, e ele era também o que? Um escriba, né? Ele fez a relação de todo o povo que tinha ido para o cativeiro. Ele tinha tentado, mas Neemias, ele sabia, não, nós precisamos restaurar o muro da cidade de Jerusalém. Nós precisamos construir o muro, mas também nós precisamos o quê? Construir a vida das pessoas. É isso que é a proposta de Deus para nós. Numa sociedade corrompida, destruída, nós precisamos edificar este muro com a força de Deus. E o princípio é Deus. Volte para as origens. As origens de Deus, uma só carne. Os princípios de Deus. Não só para a sua família, mas para tudo que você for fazer. Servir ao Senhor com temor, com integridade e com fidelidade, não em cima do muro. Às vezes a pessoa que é inconstante não recebe nada de Deus, não é? No livro lá de Tiago, no capítulo 3, o contexto é esse: não vai receber nada de Deus. Nós temos que pedir isso para Deus, para restaurar a nossa sorte, como diz o Salmo 126, não é isso? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Interessante que essa decisão vai levar a sua família a ser uma família que tenha moral, que tenha respeito, que seja uma família íntegra. Quando você levar a sua família para os princípios de Deus, quando você levar a sua família para os princípios do mundo, vai ver que é uma família destruída, vai ver que é uma família que não tem moral para pregar a palavra de Deus, não tem moral entre esposo e esposa, há desrespeito, há infidelidade. E antes, eles haviam descoberto, Hebreus tem sempre os princípios de Deus. A mãe de Moisés, ela ensinou para Moisés, e Moisés aprendeu. E ele escreve em Deuteronômio 6, de 1 a 4,
O que é que ele escreve lá? Quem pode ler para nós? Deuteronômio 6, de 1 a 4. Quando fala Austafel, aquelas pessoas que estavam vendo, por quê? Por que o povo de Deus é diferente? Por que a moral de Deus é diferente? Por que eles são diferentes? E às vezes as pessoas não entendem. Família com moral são famílias que têm os princípios de Deus. Famílias sem moral são aquelas que não têm o princípio de Deus, mas têm os princípios do mundo. Tudo pode, não tem limite, eu faço o que quero, a hora que quero, quando quero. Quem achou? Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho e no deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Obrigado, Nilton. Gente, princípio não mudou. Não mudou. Você quer ter uma família abençoada, uma família forte? Princípio de Deus. Você sabe por quê? Aí vai entrar você. Nós só podemos dar para as pessoas aquilo que eu tenho, aquilo que você tem. Se não tem Deus, como que você vai oferecer Deus para os filhos ou para as pessoas? Gente, hipocrisia não. Mas é verdade. Temor, integridade e fidelidade. Isso é que era passado para os filhos. Você sabe qual que é o mundo hoje? A lei dos direitos humanos. Se você corrigir um filho, tem que tomar cuidado, porque senão você vai preso. Nós tínhamos um colega, e ele era sargento da Rotam. Irmão, uma bênção. Trabalhador, pregador da palavra de Deus. E o filho dele estava rebelde. Nós vamos passar por situações assim. E nós vamos precisar de quê? Sabedoria de Deus para conversar, para disciplinar na medida de Deus. Não matando, mas corrigindo. E aquele rapazinho, de 12 anos, precisava de uma correção. E no momento em que ele estava corrigindo o filho, que precisava de umas correadas, o filho virou para ele e falou assim: se você me bater, eu vou chamar a polícia para você. Sargento da Rotam, e falou assim:
Então não precisa você chamar, porque eu sou polícia também. E deu umas correiadas naquele filho. Agora deixa eu falar para vocês como que isso funcionava na nossa casa. Às vezes eu trabalhava lá, nós estamos falando de moral doméstica. Quando eu trabalhava, eu tinha uma companheira, minha esposa. Ela havia tomado uma decisão de ir para a igreja comigo, servir e ser o meu braço direito na minha casa. E nesse momento, meus filhos precisavam de correção. E eu ficava admirado de ver a Marlene, né? Nós tínhamos, primeiro eram os dois, era o Lucas, né? Se eu contar para vocês o que eles faziam conosco, né? Teve uma vez que meu filho encheu o tanque meu, né? Me abasteceu, eu saindo correndo para trabalhar, e o carro não pegou. Eu falei, puxa vida, o que aconteceu? Aí eu falei, fui trabalhar de ônibus, nessa época eu trabalhava na Fiat Automóveis, fui trabalhar de ônibus, cheguei atrasado do serviço, liguei para o mecânico, falei assim, vai dar uma passada lá em casa e vê o que aconteceu. Aí o mecânico virou para mim e falou assim, olha, onde você abasteceu? Acho que o Felipe está sabendo disso aí. Né? Onde que você abasteceu? Falei, abasteci em tal lugar assim, olha, seu tanque está cheio de água. Falei, o que é isso? Eu vou sair daqui, vou lá naquele posto, você vai ter que me pagar o conserto e vai ter que encher meu tanque. Assim que eu cheguei em casa, eu tinha feito tudo, eu já preparado para ir no mecânico. Aí chega o Lucas, né? Que converteu mesmo, né? E bate na minha costa e fala assim, ô pai, nós abastecemos o carro para o senhor, viu? Eu vou falar o quê? Mas você sabe como que minha esposa, ela fazia para corrigir ele? Que às vezes o homem não sabe como corrigir, mas as esposas sabem. Minha esposa chegava perto dos meninos e falava assim, vamos conversar. E já falava assim, ixi. Chegava, conversava e falava assim, olha, você vai tomar 3 correiadas por causa disto, disto e disto. Aí você vai, deita lá na cama que você vai tomar 3 correiadas. Você lembra disso, Felipe? Lucas, cadê o Lucas? André? Lembra? Gabriela? É incrível. Você sabe o que acontecia? Era feita a correção. Depois de muito tempo, quase, meu filho com 30 anos, ele chegou lá em casa, Felipe, e me abraçou. Desculpa. Eu e a Marlene. E neste momento, ele falou assim, pai, obrigado por vocês terem nos disciplinado. Foi uma coisa assim, a gente não esperava, mas mexeu com a gente. Quer disciplinar? Precisa ser com o Espírito de Deus, precisa ter sabedoria. Quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia para tirar um tumor, é para tirar o tumor,
não é para matar o paciente. Presta atenção, a nossa casa, a sua família, é igreja também. Tem que cuidar, essa palavra nutrir, é cuidar, espiritualmente da sua família. Tem que prover. O marido é o provedor, mas ele é provedor espiritualmente da sua família. Quando Felipe, ele estava namorando, querendo namorar assim, eu lembro que a minha companheira também, minha esposa, ela estava orando a Deus para enviar uma pessoa para ser esposa do meu filho. E quando o Lucas também estava com a idade para namorar, eu lembro que a minha esposa também estava orando a Deus para que Deus enviasse uma pessoa para ser esposa do meu filho. E assim nós fazemos por todos eles. Irmãos, que adianta os filhos ter boas faculdades, ter boa alimentação e terminar no inferno? Evangelismo começa de dentro da casa para fora. Ok? Deus possa abençoar. Estou falando isso para vocês porque são princípios. Princípio de Deus. E é isso. Deuteronômio capítulo 6. É isso. Rapidinho. O governo está sendo administrado por pessoas sem capacidade, porque não tem Deus na vida. Então, nós que temos que realmente deixar Ele nos possuir. Precisamos nos render a Ele e disciplinar, sim, os nossos filhos da maneira que Deus manda. E se a gente tiver que ir na cadeia por causa disto, que vamos. E precisamos viver para Deus a cada momento da maneira que Deus manda. Se a gente tiver que ir, na prisão, que vamos. E então teremos bastante oportunidade lá de pregar o Evangelho. Mas não podemos deixar de viver do jeito que Deus diz. Conduzir nossas famílias do jeito que Deus manda. Obrigado, irmão. Para nós que somos pais, precisamos ser como Josué. Não se aparte de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Amém. Mais alguém gostaria de comentar? A nossa luta é contra o próprio inimigo. A base da igreja é as famílias. A igreja precisa ser estruturada na família. Eu lembro que quando se pregava o centurião em Atos 16, toda a família se converteu ao Senhor. Quando a gente olha também lá para Zaqueu, toda a família se converteu ao Senhor, em Lucas 19. A gente vê que
Nós precisamos deixar Deus entrar na nossa casa. Eu gostaria de ter mais tempo, mas não tem. Mas eu espero que isso tenha edificado a vida dos irmãos. Irmãos, é Deus. Não fique escutando na sua música, na sua casa, músicas do mundo. Não leve para dentro da sua casa coisas do mundo. Mas encha a sua casa de Deus. Tome cuidado com o que você fala para a sua família, para o seu filho, porque nós semeamos com palavras. Gálatas capítulo 6 fala sobre isto. Nós semeamos com palavras. E às vezes nós plantamos coisas com a nossa boca no coração daquelas crianças. E nós precisamos tomar cuidado. Quando os meninos saem de casa, parece bobagem, mas isso sempre aconteceu na tabela doméstica, na moral doméstica. Eles falam assim: benção pai, benção mãe. Eles não saem sem isto. E nós falamos: Deus abençoe você, meu filho. É assim que nós vivemos. Gostaria de compartilhar uma passagem com vocês, para a gente finalizar aqui e terminar com oração, que já venceu o horário. Lucas capítulo 8, todo mundo conhece. Nós finalizamos. Peço aos irmãos desculpa desde já por ter excedido um pouco, e gostaria de pedir a cooperação de vocês para que a gente retornasse rápido, e lá se tomasse um café, retornasse rápido, para a gente não atrasar, tá ok? Me perdoe. Em Lucas capítulo 8, versículos de 5 até o versículo 15, vai falar a respeito de um centurião. E esse centurião tinha um servo em sua casa, que ele era paralítico. Quando nós olhamos aqui no versículo 8, ele queria, Jesus falou assim, só para a gente pegar do 5 ao 3, tendo entrado em Cafarnaum, versículo 5, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A resposta de Jesus é Mateus 8, versículo 5. Me desculpe, irmãos. Está vendo como é que a gente é falho? Está vendo como que a gente precisa de Deus? É Mateus 8, versículo 5. Eu sou apaixonado com esse livro de Lucas. Me desculpe. 8, 5. Todo mundo achou? Olha que coisa interessante. Ele fala assim, lendo de novo: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Eu vou lá, eu vou curar. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Basta apenas uma
palavra de Deus, de Jesus, para a sua família. E a sua família irá mudar. Foi isso que aconteceu aqui. Depois você lê esses restantes. Princípio para Efésios capítulo 5, versículos 21 e diante. Eu passei para vocês o princípio. E de 1 Pedro capítulo 3. Que Deus possa nos abençoar